Bom, gente, hoje a gente vai para a nossa penúltima aula, que é centrada especificamente na discussão sobre escrita acadêmica, como a gente organiza, como a gente destrava, por que que a gente eventualmente trava. Evidentemente é um tópico muito genérico, muito amplo, eu não vou resolver todos os problemas de vocês hoje, sinto decepcioná-los e decepcioná-las, mas eu acho que algumas pressuposições, algumas diquinhas ajudam muito a gente a resolver determinados problemas que parecem às vezes banais, mas não são tanto, pelo menos na minha experiência de orientação e de professor, não parecem ser. Antes de passar para o conteúdo específico da exposição, eu vou estabelecer algumas premissas que são premissas que podem parecer óbvias, mas são polêmicas, tá? Mas é delas que eu parto. Uma primeira premissa que pode parecer muito banal, mas talvez seja a mais polêmica de todas, é escrever é comunicar. Então, textos escritos objetivam comunicar algum conteúdo. Pô, mas óbvio, eu vim aqui agora à noite, estou vendo essa aula para ouvir esse tipo de coisa banal. Não é nada banal, existe todo um conjunto de reflexão nas humanidades que contesta a capacidade comunicativa da escrita, e que dizem que escrever não é comunicar, escrever é outra coisa. Eu acho que isso é importante, não só para quando vocês estiverem escrevendo, mas também para quando vocês estiverem lendo. Então, quando vocês estiverem lendo um autor como Derrida, um dos filósofos mais importantes do século XX, um dos pontos fundamentais da filosofia pós-estruturalista derridadiana é que a capacidade de comunicação da escrita e da língua é muito limitada. Isso é algo que se expressa no conteúdo do que o Derrida escreve e na forma também. Então, para muita gente, aquilo pode soar incompreensível, e em alguma medida é incompreensível, sim. É uma visão do que é linguagem chamada de desconstrutivista e muito pouco construtivista. Uma das autoras que eu mais gosto dessas correntes, que é a Spivak, ela é a tradutora do Derrida para o inglês, e ela tem um dos prefácios que ela escreve à tradução de um dos livros do Derrida, e que ela diz o seguinte: o maior ensinamento do Derrida é de que nenhuma tradução consegue ser fiel ao original, toda tradução é criativa. Isso já mostra determinados limites comunicativos da língua. Então, eu estou dizendo isso para dizer, toda a aula vai estar baseada no fato de que escrever objetiva comunicar, ok? Uh, Qual é o principal problema derivado disso? Comunicação é uma relação entre, no mínimo, duas entidades. Quem escreve se comunica para quem? Bom, se comunica para um leitor imaginado ou para vários leitores. Isso determina, ou no mínimo condiciona, as características da escrita. Qual é o problema quando a gente escreve ou dá escrita acadêmica, sobretudo? A gente não conhece os nossos leitores e a gente não tem como conhecer os nossos leitores. Então, em tese, nós escrevemos para leitores que são imaginários e que a gente supõe conhecer. Boa parte dos problemas que a gente vai discutir aqui hoje são oriundos disso. É uma comunicação e não é uma comunicação ao mesmo tempo, é uma comunicação falha, porque a gente não sabe com quem que a gente está se comunicando. E não tem como saber, mesmo que você esteja escrevendo um artigo, uma tese para um determinado público, aquilo vai ficar registrado numa determinada fonte e a vida vai rolar. E aí, leitores vão dar interpretações a partir de contextos e perspectivas distintas. Segundo ponto é que escrever é você tentar dar uma ordem narrativa a um mundo que é, por definição, caótico. Ou seja, o fato de eu entender a escrita como uma forma de comunicação não é suficiente para que eu não reconheça que essa forma de comunicação é quase sempre, em alguma medida, fracassada. Então, a gente tem que aceitar isso, que existe uma dimensão de fracasso na escrita. Síndrome de impostor não é particularidade de determinados escritores, eu acho que é uma coisa razoavelmente universal. Quer dizer, tem aquela galera que escreve bem, pensa bem, que resolve todos os problemas e não necessita de reflexões sobre a escrita. Eu acho que essas pessoas são meio doentes também, talvez com um ego um pouco inflado demais, um narcisismo um pouco exacerbado. Eu acho que pessoas que tendem a algum nível médio, ou que tendem à normalidade, tendem a ficar sempre insatisfeitas com os seus textos. Uma coisa particularmente interessante é vocês darem uma olhada em
em como autores escreviam, ou porque registraram isso, né? Inclusive tem uma iniciativa no Brasil bem interessante, eu até já fui convidado e nunca escrevi para ela, que é como você escreve, né? As pessoas vão lá e descrevem como você escreve. Eu acho estranho, porque você vai escrever como você escreve, escrevendo ao mesmo tempo, então a chance de você criar automitificações sobre como você escreve é muito, muito grande. Mas independentemente disso, quando a gente pega, acessa o processo de escrita de um autor ou de uma autora, em geral a gente vê que esse processo é muito fragmentário. Isso aparece, por exemplo, em edições. Os Donos do Poder do Raimundo Fauro, na primeira edição tinha 100 páginas, na segunda edição tinha quase 600. Isso mostra que a insatisfação com a escrita é algo que infelizmente vai acompanhar vocês o resto da vida, pelo menos me acompanha. Isso quer dizer, uma consequência banal disso, mas eu acho importante eu falar, sobretudo para quem está fazendo pós-graduação, não existe escrita perfeita. E um texto não é avaliado pela qualidade ou pela perfeição da sua escrita. Eu já devo ter contado essa anedota em algum outro momento, mas assim, a anedota daquele orientando que chega para o orientador e fala assim, como é que eu escrevo um trabalho, uma tese, uma dissertação que não vai ser criticada? Porque eu sou muito sensível à crítica e eu quero escrever algo tão perfeito que não vai ser criticado. Isso não existe. Além de não existir, eu acho que é importante frisar o seguinte: a qualidade de um texto acadêmico, evidentemente, eu acho que está atrelada à qualidade formal da escrita, mas não é função ou não é expressão da sua blindagem à crítica. Textos acadêmicos que influenciam são textos acadêmicos que geram polêmicas, inclusive, ou que geram outros textos acadêmicos. Então, assim, aceitar a imperfeição é aceitar também, em alguma medida, que a qualidade de um argumento não é exatamente a sua qualidade formal, a sua perfeição interna, ainda que eu acho que a gente deve buscar isso. Terceiro ponto, escrever é uma forma de pensar. Não existe aquela coisa de, minha tese está pronta, só falta escrever. Ou então, eu já pensei tudo, está tudo muito claro na minha cabeça, eu só estou tendo dificuldade de colocar no papel. Não existe diferença entre essas duas coisas. A gente pensa escrevendo, mesmo porque o pensamento é uma conversa que a gente tem com nós mesmos. O problema é que as conversas elas são mais manipuláveis, a gente consegue abandonar pontos que são mais polêmicos, e quando a gente escreve, quando a gente conversa no papel, aquilo fica registrado para a gente e para os outros de uma forma muito definitiva. Então, aceitar que escrever é pensar, é aceitar que quando nós temos travas de escrita ou travas do nosso pensamento, quase sempre a gente tem que resolver essas travas escrevendo. Ou seja, é óbvio que tem determinadas travas de escrita que demandam que a gente pare, digamos assim, pense, etc. Mas boa parte dos problemas de escrita não são solucionáveis parando, deitando na rede e pensando como é que eu resolvo isso. Quase sempre você tem que escrever uma coisa de várias formas diferentes, acumular muito texto e resolver no papel. Aliás, isso é uma dica que não sei se funciona para todo mundo, mas pelo menos funciona para mim. Mantenham um arquivo de aforismos que vocês não vão incluir nos seus textos. Eu, particularmente, quando escrevi a tese, adotei um arquivo de aforismos, que era um arquivo digital e não um papel, porque eu não uso papel, mas isso impede que você... Eu acho que não se deve jogar nada fora, em primeiro lugar, e isso permite que você acompanhe a sua reflexão no documento ou no papel de modo processual, né? Bom, escrever é comunicar, escrever é pensar, escrever é ordenar o mundo caótico, e escrever é basicamente ler. Então, a gente lê quando escreve, ou pelo menos deveria. O que eu quero dizer? Isso é mais um apelo de professor do que uma dica. Escrever bem é sobre ler e reler os próprios textos. Então, eu particularmente não consigo tirar um texto do meu computador sem ler e reler muitas vezes. E quando eu digo muitas vezes, são muitas vezes mesmo. Eu acho que eu não consigo fazer isso, como eu tenho um certo problema de visão um pouco chato, eu não consigo fazer isso nem com e-mail. E as poucas vezes que eu faço isso com e-mail, são desastrosas. Assim, os e-mails saem completamente incompreensíveis, com erros ortográficos banais, etc. Escrever tese, escrever dissertação, escrever artigo é ler e reler
eu diria umas 10 vezes cada coisa que a gente escreve, no mínimo. Uma curiosidade que eu tenho é pesquisar com outros pesquisadores quantas versões cada um tem dos textos que fez. Aquelas coisas horríveis que a gente faz, do tipo versão final 1, versão final revisada 2, versão final revisada 2A, versão final revisada 2A, final. Eu, particularmente, nunca uso final, porque não existe, nunca acaba. Um texto está sempre sendo reescrito. Eu também, isso eu sei que é mais difícil, sobretudo quando você não tem amigos tão generosos ou não tem relações afetivas pessoais, é importantíssimo que outras pessoas leiam o que você escreve. Isso eu acho que é a maior declaração de afeto e amor que alguém pode fazer para você. Pegar um texto seu, ir lá, ler, corrigir. Na academia brasileira, isso é mais raro, mas em outros países do mundo, existe uma certa lógica de competição que faz com que os adversários intelectuais leiam o que os adversários intelectuais estão fazendo antes de publicar. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o livro do Robert Nozick, aquele teórico político libertário, que escreve um livro inteiro, seu livro mais importante, mais famoso, um livro inteiro contra o John Rawls. Ele agradece a leitura atenta de John Rawls. Então, isso, nos Estados Unidos particularmente, é uma forma de você, antes de publicar um livro detonando a pessoa, você manda aquele livro para ser lido pela pessoa. E a pessoa lê, faz comentários, provavelmente é o melhor comentador que você vai ter, é o seu inimigo pessoal, ou intelectual. Mas quem pode contar com a leitura de outra pessoa, deve contar com a leitura de outra pessoa. Então, escrever é sobre ler. E não apenas nesse sentido, eu acho que escreve bem quem lê bem quem escreve bem. E isso envolve não apenas ler o que tem que ser lido para o teu trabalho, mas também ler como escritor. Eu acho que um dos problemas da fetichização da leitura que existe é que a gente lê autores ou autoras de modo muito mitificado e a gente não se coloca no lugar deles quando eles estavam escrevendo. Então, entender que escrever é sobre ler é entender que, enquanto você estiver lendo, você está buscando entender como determinados argumentos se construíram, ou como aqueles escritores construíram aqueles argumentos. Eu acho isso particularmente muito útil. Dito esses princípios, vamos então passar para a nossa apresentação, nosso data show, só para variar. Vou tentar. Tá bom, tá ótimo. Então vamos lá. Eu acho que boa parte, de novo, eu devo falar aqui coisas muito óbvias, mas a ideia do curso é desnaturalizar determinados elementos. Escrita não é algo natural. Um dos problemas da fetichização da leitura é de que a tarefa de escrita é uma impressão natural das nossas ideias em algum determinado suporte. Eu acho que escrita é uma atividade humana, social, como qualquer outra, e por isso se serve de determinadas regras, de determinados costumes, etc. Um outro dado importante que eu acho que gera muita dificuldade de escrita é que a reflexão sobre a escrita foi capturada por uma certa cultura humanista literária. Então, no mundo da literatura, no mundo das letras, em reflexões mais filosóficas, as pessoas refletem muito sobre a escrita e falam muito sobre a escrita. No mundo, entre aspas, científico, acadêmico, a escrita é vista muito como um instrumento, e as reflexões sobre como escrever são até mal vistas, né? Mas escreve bem quem escreve bem, e por aí vai. Então, talvez as coisas que eu vou falar aqui vão ser bastante óbvias, mas eu acho que talvez não. Eu acho que escrever é sobre estruturar a escrita antes da escrita, muito embora esse processo vá passar por inúmeras reestruturações. Então, quando a gente escreve, a gente tem que reestruturar um texto antes. Essa estruturação é uma estruturação de um argumento. Então, o que eu quero dizer com esse texto? O que eu quero dizer com essa tese? O que eu quero dizer com esse artigo? Isso quase sempre cabe numa frase ou num parágrafo. O que não quer dizer que aquela frase e aquele parágrafo vão representar perfeitamente o que você quer dizer, o seu argumento. E nem que durante o processo da escrita você perceba que aquela estruturação inicial está errada. Mas essa estruturação, ela é fundamental para que você saiba se localizar na sua própria escrita. Uma das reclamações
mais recorrentes que eu ouço das pessoas é aquela sensação de estar afundado na escrita, de estar afogado na escrita, e você não sabe muito bem para onde ir, etc. Isso eu acho que é uma falta de bússola que está relacionada a uma falta de estrutura inicial. Como é que você estrutura um argumento? Eu acho que você primeiro resume o argumento daquele texto. Em segundo lugar, você não pode exigir clareza inicial desse argumento. Então, é preciso estruturar um argumento da forma mais clara possível, mesmo sabendo que ele não terá clareza suficiente, porque ele não é um pensamento que está na sua cabeça e você vai imprimir em algum lugar. Ele é um argumento que você vai desenvolver, e se você vai desenvolver, você vai modificá-lo várias vezes. O segundo ponto é, uma vez o argumento montado, esquematizado, estruturado, digamos assim, esse argumento tem que ser fragmentado, ou seja, qual é o caminho que eu vou perseguir para comunicar essa ideia ou para confirmar esse argumento para um leitor imaginado. É essa fragmentação de argumentos que vai te dar a estrutura de um determinado texto. Então, em primeiro lugar, por quais etapas eu vou passar, por quais grandes etapas eu tenho que passar para corroborar esse argumento. Numa tese, num livro, numa dissertação, esses são os capítulos. Em segundo lugar, etapas médias, ou seja, se eu precisar esmiuçar mais esses argumentos, o que seriam as sessões. Quem escreve em conjunto, como eu, a maior parte dos meus textos são escritos em coautoria, muitas vezes você tem um nível de fragmentação da estrutura do argumento em microetapas que são parágrafos. Então você faz uma lista de etapas, e aí um dos elementos dessas listas são os parágrafos, e aí você divide com o seu coautor, sua coautora, esses parágrafos. Então escreve sobre isso, eu escrevo sobre isso, depois a gente troca, reescreve o que o outro fez, e por aí vai. Tem gente que divide em mini etapas de frases mesmo, assim, mas isso eu acho que é um pouco exagerado. Se vocês quiserem exemplos disso, você tem aquele livro chatíssimo, mas bem importante, do Bourdieu e do Passeron, que é da reprodução, em que eles colocam a estrutura do argumento no livro. Eu particularmente acho chato você ler a estrutura do argumento, ou seja, ponto 1, ponto 2, ponto 1, ponto 3, ponto 3, ponto 4, a relação entre os pontos, mas em alguma medida eu acho que fazer esse tipo de argumento é importante antes, isso é, digamos assim, a coxia de todo o texto. E fazer essa estrutura em níveis, né? O que é central, o que é secundário, o que é marginal. Uma estrutura em níveis é basicamente essas estruturas chatas e horrendas que eu gosto de botar nos slides, ou seja, o que é fundamental, o que é secundário e por aí vai. A gente, quando escreve, quase sempre busca desenvolver um estilo ou acaba desenvolvendo um estilo próprio. O que eu acho problemático é as pessoas que querem escrever num estilo antes de desenvolverem esse estilo. Então, quando eu digo assim, a escrita é uma forma de comunicação, o discurso subjacente a essa definição é o seguinte: se os leitores do seu texto não entendem esse texto, há uma grande probabilidade de que o problema esteja no texto e, portanto, em quem escreveu o texto, e não nos leitores. Então, eu sei que tem muitas pessoas geniais por aí no mundo, que adoram dizer eu fui mal compreendido, ninguém entende o meu texto, isso mostra como as pessoas são burras, e eu sou genial, etc. Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Eu acho que textos claros tendem a ser melhor compreendidos do que textos obscuros, e textos obscuros são expressões dos problemas de escrita do escritor. Então eu vou dar algumas dicas aqui de forma e conteúdo que talvez violentem o estilo de escrita de algumas pessoas, mas é uma derivação dos princípios gerais que eu falei no início da aula. Frases têm de ser compreensíveis. Isso quer dizer, pelo menos na minha opinião, que frases curtas são mais compreensíveis, frases longas só valem se forem compreensíveis. Então, existem sim pessoas que escrevem muito bem. E existem sim pessoas que escrevem aquelas frases de um parágrafo, prustianamente, e você entende. Se você é uma dessas pessoas, parabéns, vá em frente, acho muito legal. Infelizmente, eu acho que a maioria das pessoas não é assim, eu pelo menos não sou assim. E aí, eu queria falar sobre determinados vícios da escrita sociológica, que são vícios que parecem vícios de forma, mas são vícios de conteúdo também.
Uma é a preferência pela voz passiva e pela ordem indireta. Então, não só isso, mas também, por exemplo, frases sem sujeito ou com sujeito oculto, então do tipo a neoliberalização do mundo produziu fome, miséria e desigualdade. Qual é, na verdade, o problema? Bom, essas frases têm um problema formal, né? Elas têm uma estrutura heterodoxa, mas essa estrutura pode ser justificável a partir de um estilo. Mas eu acho que elas têm um problema de conteúdo quando a gente está falando de escrita acadêmica na área das ciências humanas, e essa impressão não é só minha, é pelo menos uma dica dada naquele livro Truques de Escrita, do Howard Becker, e ele diz o seguinte: esse tipo de construção, voz passiva, ordem direta, sujeito oculto, ou frase sem sujeito, é uma forma da gente escamotear a nossa ignorância em relação àquilo que a gente está falando. Então, tudo bem, a neoliberalização do mundo gerou vários efeitos, mas qual foi o sujeito que produziu a neoliberalização do mundo? Fica muito feio hoje em dia você falar assim, a sociedade, a economia, a burguesia, ou seja lá o que for. Mas, no fundo, alguém tem que ter produzido as ações às quais você está tentando descrever. Esses sujeitos podem ser sujeitos macro-sujeitos, podem ser esses sujeitos sociológicos, os grupos, a sociedade, esses poderosos megazords que fazem coisas. Mesmo que você acredite nisso, é importante que esses sujeitos sejam identificados para que seu argumento seja compreensível. Outro problema da escrita nas ciências humanas é o nosso medo em relação a afirmações causais. Então, eu fiz uma pesquisa e descobri que desemprego causa violência. Veja, grande parte dos estudos sobre segurança pública indicam que essa relação é muito complexa e que a gente não pode fazer essa relação causal desse modo. Aliás, a maior parte dos estudos em ciências sociais e em ciências humanas indicam que todas as relações causais são complexas. Mas, linguisticamente, é muito difícil a gente não construir relações causais. Como que a gente resolve isso? Eu acho que essas relações causais têm de ser construídas e moderadas na própria linguagem, porque senão a escrita fica uma escrita evasiva o tempo todo. Não estou dizendo aqui que não existe uma relação passível de ser medida entre desigualdade e segurança, mas também não estou dizendo o oposto. Aí você fica assim, bom, então o que você está dizendo? É preciso dizer coisas. Então você pode dizer assim, olha, a partir da minha pesquisa, parece haver uma relação entre desigualdade e aumento das taxas de violência, ainda que essa relação seja complexa, tem que ser moderada e tenha muitos elementos que não a corroboram. Sabe, você conseguiu estabelecer uma relação causal moderada, por outros termos, e não uma escrita evasiva do tipo pode ser A, pode ser não A, mas pode ser B também, e pode ser o outro, e pode ser. Enfim, eu acho esse tipo de escrita evasiva muito chata, onde quem escreve não diz a que veio, não coloca de modo claro as suas perspectivas. Isso eu acho que é particularmente importante. Ordem da escrita não é ordem da publicação. Ou ordem da escrita não é a ordem da estrutura do texto. Você pode desenhar aquele esboço de estrutura e chegar à conclusão de que tem um capítulo central. Talvez você tenha que escrever aquele capítulo central primeiro. Isso eu acho que é mais difuso ainda. Por exemplo, a introdução é a última coisa que a gente escreve. Ou melhor, é a última coisa que a gente termina de escrever. Então, todo mundo, quando começa a escrever alguma coisa, escreve a introdução. Só que a introdução fica sendo modificada. Você só bota o ponto final na introdução, ou dá a forma final a ela, no final. Por que isso? Porque a introdução, isso pode não parecer óbvio, mas veja, a introdução é aquilo que antecipa para o leitor o que você vai fazer. Para você antecipar perfeitamente para o leitor o que você vai fazer, você tem que já ter feito. Então a introdução acaba sendo a última coisa a escrever. A ser escrita. A segunda coisa importante em relação à introdução é que a introdução é o cartão de visitas do seu texto. Muitos textos serão lidos só pela introdução. Um texto pode ser bom e ter uma introdução péssima? Pode, mas
Eu acho muito difícil que uma pessoa leia a introdução, ache a introdução péssima e ainda continue ali perseverando para ler o restante do texto na expectativa de que ele seja bom. E a minha experiência de leitura acadêmica mostra que textos que têm introdução ruim são, em geral, ruins também. Então, a introdução merece uma atenção maior, redobrada, e eu acho que por isso, ao final. E eu acho que conclusões, ainda que de modo muito fragmentário, devem ser escritas em primeiro lugar. Porque, no sentido temporal, né? Você escreve inicialmente as conclusões. Em grande medida porque ajuda na hora de escrever um texto você saber aonde você quer chegar. Então, escrever as conclusões tais quais elas estão na sua cabeça ajuda, ainda que você saiba que você vá modificar aquelas conclusões ao final. Mas o ponto é, ordem de escrita não é ordem de publicação ou ordem de divulgação ou de estruturação de um texto. É essa ideia que eu acho que ajuda a gente a escapar daquele meme de abertura do slideshow, daquele cavalo desenhado que começa super bem desenhado e termina muito mal desenhado. Em dissertações, por exemplo, que quase sempre tem uma estrutura de 3 capítulos, a gente vai falar um pouco disso, mas um capítulo mais de revisão bibliográfica, outro capítulo mais de contextualização, e o terceiro ou quarto capítulo em que se chega ao objeto, quase sempre as pessoas chegam cansadíssimas ao objeto, e aí você tem aquele primeiro capítulo bem feito, segundo capítulo médio, e o terceiro, quarto capítulo, que são os fundamentais, super mal feitos. Talvez valha a pena escrever o terceiro e o quarto capítulo primeiro, e depois voltar para fazer a preparação em relação a esses capítulos. Bom, quando a gente fala de escrita acadêmica, a gente fala de diferentes tipos ou gêneros de texto. Eu botei aqui os principais e vou falar sobre alguns desses principais. Mas, em geral, a gente está falando de projetos, textos que não são finais, como papers e monografias. Depois, a tríade da vida do pós-graduando, ou do acadêmico, né, que é a dissertação, tese e os artigos, e, finalmente, os livros. Esses estilos de texto variam de acordo com as suas funções e com seus leitores imaginados, né? Então, a função de um projeto é registrar uma promessa de pesquisa. Isso tem decorrências para o tipo de escrita de projetos e tem decorrências para o modo que se avalia projetos. Projetos normalmente são escritos para orientadores, avaliadores, financiadores, e tem como leitores potenciais, pareceristas, agências financiadoras e por aí vai. É o estilo mais fluido e ao mesmo tempo disciplinado. É disciplinado porque, em geral, se escreve o projeto para se conseguir algo. Uma vaga no mestrado, uma vaga no doutorado, uma grana de agência de fomento, a simpatia do orientador, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, quase sempre projetos têm estruturas pré-definidas ad hoc. Então, se vocês submeterem um dia, ou se já submeteram um projeto ao CNPq, vocês vão ver que o CNPq tem uma estrutura. Se é para CAPES, é outra estrutura. Se é para uma agência privada, tem outra estrutura. As seleções de mestrado e doutorado que exigem projetos, normalmente pedem projetos com diferentes estruturas. Então, projetos costumam ter que ter uma estrutura muito definida, ainda que essa estrutura varie muito. A gente vai ver um modelo de estrutura de projeto só. Paper e monografia normalmente são reflexões que ainda estão em trabalho, tem a ver muito mais com a apresentação em congressos, a avaliação por pares, pessoas conhecidas e por aí vai. Bom, dissertação e tese. Em geral, tem a ver com aquilo que a gente já falou inúmeras vezes, resposta a uma pergunta a um problema de pesquisa, e normalmente tem um percurso de avaliadores mais pré-definido. Então, dissertações e teses têm de ser submetidas a bancas, às vezes banca de qualificação, e banca de defesa, e por aí vai. Por que isso é importante? Porque, em parte, a coisa dos leitores potenciais, o dilema de não saber quem são os leitores potenciais, é parcialmente resolvido quando você tem esse tipo de banca. Então, veja, uma dissertação e uma tese, para serem bem-sucedidas, em primeiro lugar, elas têm de ser escritas, em segundo lugar, elas têm de passar por bancas. Os primeiros leitores das dissertações e teses de vocês serão seus orientadores ou orientadoras e os membros das bancas. Então, muitas vezes as pessoas se desesperam com o fato de que
Esses leitores são muito rigorosos e vão ser muito críticos, algo que expressa também o fato da gente chamar a banca de defesa, né? Parece que as pessoas vão para a guerra e vai ter que se defender, em alguma medida vai mesmo. Mas ter uma ideia de quem você quer chamar para sua banca às vezes ajuda, porque aí você lê o texto daquela pessoa, entende como ela escreve, entende os argumentos, mesmo que você vá discordar daquela pessoa, você sabe como ter que discordar. Então, ter uma banca imaginária, eu até discuti com o orientador, olha, estou pensando em chamar fulano, Beltrano, o que você acha? Pode atrapalhar, mas também pode ajudar. Eu vou falar menos do artigo, que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas o artigo vem se tornando, ou pelo menos já é, a principal forma de comunicação acadêmica, e o artigo é uma forma muito, muito estruturada. Basicamente porque a ideia de artigo acadêmico é que ele tem que vencer a avaliação de múltiplos avaliadores. Então, se você submete um artigo acadêmico a uma revista como Dados, é uma batalha de muitos frontes, né? Então, você vai ter a nossa avaliação estrita e rigorosa do Desk Review, que é a primeira avaliação, que é super formal, que o seu artigo já pode ficar ali. Depois isso vai para o Conselho de Editores Associados, que é composto por mim e mais 5 pessoas, elas vão avaliar aquilo de novo, etc. Se o seu texto vencer isso, a gente manda para 2 pareceristas anônimos no mínimo, e aí eles vão lá e vão reavaliar e vai voltar, pode ser recusado, pode ser recomendada alguma sugestão. Então, o artigo é um texto que vai passar por múltiplas avaliações, e por isso a estrutura do artigo tem que agradar muita gente. E aí, enfim, isso também tem impactos na escrita. Às vezes as pessoas dizem assim, seria muito melhor eu poder escrever um artigo e não uma tese. Eu acho isso falso. Uma tese é muito mais um trabalho que tem muito mais corpo descritivo do que reflexão teórica, em termos quantitativos mesmo, de páginas, do que um artigo que tem que estar completamente linear, nada pode estar sobrando, você tem limite ali de mais ou menos 30 páginas, 20, 30 páginas, então é muito mais árduo você escrever um artigo, ainda que uma tese ocupe mais tempo porque tenha mais páginas. E, finalmente, o livro, que tem uma relação com a comunicação com o público maior, nas bordas da academia, ou mesmo extra-acadêmico, e que, por isso, tem que dosar sua comunicação nesse sentido. Eu digo isso porque é muito comum que as pessoas reúnam artigos, ou peguem a sua tese e transformem isso tudo em livros. Isso normalmente exige um trabalho muito grande de readaptação da escrita, de cortar coisas, né, e enfim, mas eu não vou falar muito de livros, vou falar mais sobre projetos, teses, dissertações e de artigos. Bom, existem inúmeras estruturas de projeto e quase sempre não se tem opção. Você tem que obedecer à estrutura do seu avaliador potencial, seja ele uma agência financiadora, seja ele o programa ao qual você está submetendo, mas de saída, fato é, o projeto é uma promessa de pesquisa. Isso tem determinadas implicações. A primeira implicação é o fato de que avaliar essa promessa é muito difícil, porque é uma promessa. Então você pode estabelecer como projeto de pesquisa o seguinte objetivo. O objetivo deste projeto fictício é provar a existência de Deus. E aí, bom, se você me contasse essa ideia de projeto, que eu acho particularmente interessante, eu diria para você assim, olha, acho que vai ser difícil, acho que vai ser ruim. Você pode dizer assim, mas você não me conhece como pesquisador, você não sabe o tanto que eu sou incrível, e, sabe, é difícil avaliar projeto por causa disso. Agora, existem outros critérios de avaliação do projeto. Então, já que você está estabelecendo esse tema, essa problemática ousada de provar a existência de Deus, então eu não posso dizer se você é capaz ou não de fazer isso, mas eu posso dizer se aquele projeto, se aquela promessa está bem construída. E eu acho que tem determinados estilos e determinadas características que ajudam nisso. Basicamente, um projeto tem que ter os vários os e pors. Em inglês eles falam os vários Ws, né? Que é o que, porquê, como, onde, quando e de que maneira. A gente vai ver o que isso quer dizer. Um projeto tem que ter o que você vai pesquisar, o que é os seus objetivos, o seu objeto, seus objetivos gerais e específicos. Muita gente, algumas pessoas me perguntam assim, é preciso ter objetivos gerais e específicos? Eu acho isso um pouco
problemático. Eu acho que é preciso ter um objetivo geral. Os objetivos específicos são deduzidos do objetivo geral. Se o objetivo geral está bem definido, às vezes colocar objetivos específicos é um pouco desnecessário, às vezes um pouco ruim. Estou dizendo isso porque muitos projetos vêm com 25 perguntas que pretendem responder. E aquilo só cria complexidade, quando na verdade um projeto deve ter, na minha opinião, para a sanidade mental de quem vai fazer a pesquisa e para a tranquilidade de quem está avaliando, um objetivo de pesquisa claro. O que eu vou pesquisar e por que eu devo pesquisar aquilo, ou por que aquilo deve ser pesquisado, as justificativas daquele projeto, a gente já falou sobre isso. Em geral, pelo menos na minha perspectiva, justificativas são de dois tipos, políticos, sociais e acadêmicas. Eu acho interessante quando tem as duas, mas você pode ter uma ou outra, quer dizer, a acadêmica tem que ter necessariamente. Mas é isso, eu vou fazer uma pesquisa sobre tal coisa, meu objetivo é esse, e essa pesquisa importa porque existe um problema na sociedade relacionado a essa pesquisa, ou porque existe uma lacuna na bibliografia, ou porque existe uma controvérsia acadêmica sobre isso. Ou também, né? E as duas coisas. Como eu vou pesquisar? Aí a parte metodológica. Nesse curso a gente não vai discutir metodologia, porque metodologia, enquanto técnicas de pesquisa ou estratégias de pesquisa, daria um outro curso no mínimo. Mas, em geral, um projeto é avaliado em grande medida pela sua parte metodológica, porque a parte metodológica onde você diz o que você vai fazer, como você vai fazer aquela pesquisa. Eu normalmente costumo dar para os meus orientandos uma dica, que é o seguinte: como saber o grau de detalhe da minha parte metodológica? Eu acho que isso a gente consegue pensar melhor quando a gente trabalha com um exemplo talvez um pouco macabro, que é o seguinte: eu estou escrevendo um projeto de pesquisa, e aí eu fico doente e não posso executar aquele projeto de pesquisa, mas uma alma benevolente, pode ser o meu orientador, minha orientadora, pessoas que tendem a ser benevolentes até por dever de ofício, dizem o seguinte: olha, eu vou colocar um estagiário, um outro pesquisador remunerado, para executar a sua pesquisa no seu lugar. Então você não vai fazer a sua pesquisa, mas alguém vai fazer a sua pesquisa. Como você escreveria a metodologia do seu projeto de pesquisa se nessa situação? Uh, Quais detalhes você precisa dar para esse pesquisador imaginário para que ele possa fazer as suas pesquisas? É importante que ele tenha a ideia dos objetivos, do problema de pesquisa, da pergunta. Pode ser interessante que você o engaje com as justificativas, mas é importante que a metodologia tenha essa dimensão de um como mais prático mesmo. Então, assim, eu vou analisar discursos parlamentares. Tudo bem, mas onde é que você vai pegar esses discursos parlamentares? Como é que você vai pegar? Quais termos você vai usar? Quando você baixar, como é que você vai ler? O que você vai procurar? Você vai usar algum programa ou vai fazer isso de um modo mais corriqueiro? O que você vai separar? O que você vai analisar a partir dos trechos que você separou? E por aí vai. Eu quero fazer uma pesquisa que envolve uma observação participante num determinado ambiente. Tudo bem. Onde é que você vai? Qual é o endereço? Quem você vai procurar para falar? Com quem você vai falar? O que você vai observar? Etc. Não, eu quero fazer entrevistas em profundidade, tal. Tudo bem. Como é que você vai fazer essas entrevistas em profundidade? Quais são os cuidados na sua própria expressão corporal ao fazer essa entrevista em profundidade? Como é que você vai fazer as perguntas? Você vai tomar cuidado para não interromper? Tudo isso, para mim, tem que conjugar uma metodologia para além de dizer eu vou usar a metodologia Quant, eu vou usar a metodologia Qualy, eu vou trabalhar com base de dados secundários, eu vou fazer um survey, isso, evidentemente, tem que ter, mas o que vai ser isso explicitamente? Eu vou trabalhar com bases de dados secundárias, vou trabalhar com uma PNAD, ou uma base do censo do IBGE. Onde é que essa base está? Onde é que eu obtive? Qual foi a versão que eu obtive? Quais são as variáveis presentes? Quais foram os problemas que eu detectei? Como eu resolvi? Quais variáveis eu não vou usar? Por que eu não vou usar? E por aí vai. O recorte de pesquisa, esse eu acho, inclusive, que tem que aparecer no próprio título, tanto dos projetos quanto de qualquer texto. O recorte, em geral, envolve um onde e um quando. Esse quando relacionado a um recorte temporal. Então, não raramente, eu acho que isso ajuda muito os projetos, ou artigos, ou teses, ou dissertações,
tem nos seus títulos o período temporal a qual eles estão dedicados. Então, uma análise do processo de redemocratização do Brasil. Tudo bem, mas a definição de quando isso começa ou termina é controversa. Então, você diz assim, estou analisando de 80 a 91, ou de 84 a 92, e por aí vai. E um recorte contextual que pode envolver, aí depende do seu tipo de pesquisa, pode envolver países no Brasil, continentes na América Latina, na América, ou coisas mais específicas, cidades, ou se você não tiver uma pesquisa territorializada desse modo, acervos, por exemplo, algo que indique onde você está pesquisando, onde no sentido de lugar mais genérico. Depois, isso é algo mais opcional. Eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre a importância de hipóteses em projetos. Eu acho que às vezes ajuda, eu acho que às vezes atrapalha. Mas o que você acha que você vai encontrar com aquela pesquisa, né? Essas hipóteses podem ter diferentes graus de formalização técnica. Você tem desde não falar das hipóteses, até, enfim, considerar determinadas hipóteses estatisticamente, com cálculos e fórmulas do que é hipótese nula, do grau de associação entre variáveis que você vai encontrar para descartar a hipótese nula ou para comprovar a sua hipótese inicialmente colocada. Mas isso tudo só para dizer que um projeto tem que ter o que, por que, como, onde, quando e o que eu acho que eu vou encontrar. Isso pode ser a estrutura do projeto. Muitos projetos têm essa estrutura com outros nomes. Objetivos aparecem às vezes como objeto, introdução, justificativas aparecem às vezes como relevância, contribuições potenciais, etc. Metodologia às vezes aparece como técnica, ou, enfim, e por aí vai. Mas você pode ter outras estruturas e o projeto ter isso tudo. Em relação às hipóteses, é o que eu falei, uma hipótese estrutural, hipótese testável, e quando você decide considerar as hipóteses, eu acho importante que você esteja preparado para não confirmar aquela hipótese, ou seja, o que acontece com o seu trabalho se aquela hipótese não for confirmada. Às vezes as pessoas gostam de expressar suas hipóteses porque elas têm certeza que elas vão confirmar aquela hipótese. Então, se você vai expressar hipóteses, é interessante ter a contra-hipótese ali como uma potencialidade e aí pensar, o meu trabalho desmorona se aquela contra-hipótese for verdadeira ou se eu não confirmar a minha hipótese. E projetos costumam ter cronograma. De novo, isso pode ser banal, mas eu acho que o cronograma é uma etapa fundamental de um projeto de pesquisa e de uma pesquisa. Primeiro, é o cronograma que vai dizer se você tem uma ideia adequada da viabilidade daquela pesquisa. Nesse exemplo que eu costumo dar sobre o projeto de pesquisa sobre a existência ou não de Deus, eu acho que um cronograma de 2 meses é um cronograma muito restrito. Acho um cronograma de 100 anos também, mas enfim, só para dizer que existe uma relação entre o tempo a ser despendido para uma pesquisa e a qualidade daquele projeto. O cronograma também ajuda a estratificar o desespero. Então, tem muita gente que mal começou a pesquisa, terminou o projeto, já está desesperada, não vai dar tempo, etc. E tal. O cronograma ajuda a gente a saber quando a gente tem tempo e quando a gente já está um pouco atrasado e quando a gente está muito atrasado. As pessoas também têm o costume de querer fazer projetos muito excessivamente ousados, a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí essa ousadia normalmente cai por terra quando você pede assim, me faz um cronograma. Porque aí no cronograma a pessoa vê que ela vai ter que escrever 10 páginas por dia durante todo o último ano de doutorado ou mestrado e ela entende que isso é impossível, então não acho um cronograma uma parte banal. Eu vou passar um slide rapidamente sobre como eu organizo o cronograma, que é a partir de uma tabela de fluxo, que é usada em muitos projetos, mas que é isso daqui, você estabelece um recorte temporal, aqui um ano de janeiro a setembro, e você divide as etapas da pesquisa que normalmente estão descritas ali na parte de metodologia. Então, quase toda pesquisa envolve levantamento de bibliografia. Se você vai fazer uma pesquisa documental, ela vai ter compilação de documentos, leitura dos documentos, a qualificação do projeto de pesquisa, a redação do relatório, a defesa do relatório, que aí pode ser uma tese ou uma dissertação. Levantamento da bibliografia é algo feito durante todo o processo, compilação de documentos você vai fazer entre que mês, leitura de documentos você vai fazer paralelamente ou não, quando você pretende fazer a sua qualificação,
qual é o tempo que você vai dedicar à redação do seu relatório, quando você pretende fazer a defesa, e por aí vai. Cada pesquisa vai ter etapas específicas, atividades específicas, e, portanto, esses quadradinhos vão ser preenchidos de modos diferentes. Mas, em relação aos meus orientandos, o cronograma é importante porque, basicamente, o orientando faz o seu próprio cronograma, e o cronograma que ele faz é a data em que ele será cobrado por mim. Então, existe aí um dilema russoniano de liberdade, que é o seguinte: o orientando tem a liberdade de definir a data em que eu vou cobrá-lo ou cobrá-la. Isso é dado pelo cronograma. Então, eu acho que é uma etapa que exige uma atenção importante. Isso também vale para pesquisas como artigos, eu acho. Então, em que você não tem uma autoridade, sei lá, exigindo que você termine, mas um dos problemas de escrever artigo é que tem aqueles artigos que te acompanham, às vezes, durante anos, assim, isso eu acho que faz parte. Eu, pelo menos, tenho artigos que me acompanham durante anos, é muito chato. Fazer um cronograma de quanto tempo você vai dedicar à escrita, em que momento você não vai mais continuar com aquilo, eu acho que é algo que pode ajudar também. Bom, eu vou falar agora de algumas estruturas de escrita acadêmica que servem para artigo, teses e dissertações, mas eu acho que servem mais para artigo, talvez porque eu goste mais de escrever artigo, e porque eu acho que o artigo é o mais estruturado de todos. Então, se você domina um pouco a estrutura de artigo, fica mais fácil você se adequar a outras estruturas. Essa é uma estrutura tradicional, quase sempre presente em artigos acadêmicos de diferentes, revistas. Então você tem um resumo, a gente já falou de resumo, vai falar de novo daqui a pouco, uma introdução em que você diz qual é o seu problema de pesquisa, uma sessão de revisão de literatura em que você diz o que foi falado sobre isso, depois uma sessão de metodologia, depois uma sessão de resultados, em que você fala das evidências que você coletou, discussão, ou uma sessão de conclusão em que você interpreta aqueles resultados de modo mais sintético, agradecimentos aí é mais optativo, e as partes pós-textuais, que são referências e anexos. Queria fazer 2 comentários sobre essa estrutura. Isso é um modelo possível, nem sempre ele funciona. Tem gente que, por exemplo, acha que a sessão de revisão de literatura é uma sessão um pouco ruim, de estar tudo numa sessão, é melhor discutir a literatura junto com os resultados. Eu acho isso também melhor, muito embora seja mais difícil. Tem gente que acha que a revisão de literatura pode vir direto na introdução, enfim. Isso é algo que vocês têm que decidir. Uma segunda coisa, aí também é uma questão mais de estilo, eu já fiz, faço de vez em quando tenho preguiça, mas eu não acho tão legal os artigos cujas sessões são nomeadas desse modo. Metodologia, resultados, discussão, metodologia menos, mas assim, é interessante as sessões que são nomeadas já com uma certa pegada do que você está dizendo. Então, ao invés de colocar resultados, você dá um nome, um título àquela sessão, que é mais substantivo, né, que já antecipa um pouco as suas conclusões, mas isso é só para dizer que essa estrutura ela pode ser utilizada como uma estrutura de sessões, mas não necessariamente isso é bom, ou é melhor. Aqui a gente tem outro modelo, que é um modelo de resumo e de texto, que é o INRAD, que é a sigla em inglês para Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, que envolve basicamente algo similar àquilo que a gente falou no outro. Eu estou apresentando para vocês isso. Tem revistas, a revista de Sociologia e Política lá da UFPR, por exemplo, exige que os resumos dos textos sejam submetidos nesse formato. Então, enfim, esses formatos de texto são formatos, eu acho, também bons para que a gente destrave a escrita. Então, às vezes, a gente está pensando o que a gente quer escrever, etc. E aí, estratificar o nosso argumento nesses formatos é algo que eu acho que ajuda. Esse é o modelo de lacuna, que a gente já discutiu na aula anterior, vou passar rapidamente, é o meu predileto. Eu acho que ele é um bom modelo para resumos, ele é um bom modelo para textos, ele é um bom modelo para estruturação de argumento, ele é um bom modelo para pensar, para escrever, enfim, mas são modelos existentes. Existem vários outros, se vocês derem uma googlada nisso, vocês vão achá-los. Bom, quando a gente escreve trabalhos maiores, teses e dissertações, a gente tem um outro problema de estruturação, que é o fato de que a gente tem mais liberdade de divisão dos capítulos substantivos em geral. Então, estruturar esse argumento é algo que se torna um pouco mais difícil e, ao mesmo tempo, mais necessário. Porque num artigo você pode chegar no final e chegar à conclusão de que ele tem que ser reestruturado, isso é
é passível de ser feita. Numa tese, numa dissertação é mais difícil, porque o volume de texto é maior. Então, se você chegar à conclusão que uma ou outra estrutura era melhor, refazer isso é muito custoso. Em geral, você tem nas pesquisas o que eu estou chamando aqui de dimensões e momentos. Então, você tem, em geral, os objetos pesquisados, eles têm uma dimensão ou um eixo cronológico, eles se desenvolvem no tempo e eles têm dimensões específicas que você quer abordar. Então, sei lá, vamos voltar nos exemplos que eu já dei, você está estudando processos de redemocratização, e aí você entende que aqueles processos de redemocratização têm dimensões que são substantivas e que você quer abordar, e você entende também que ele tem momentos distintos. Você pode organizar sua tese ou sua dissertação, os capítulos dela nesses diferentes momentos, então um primeiro momento, um segundo momento, um terceiro momento, ou nas diferentes dimensões. Dimensão A, e aí a relação entre o que vai ser capítulo e o que vai ser seção de capítulo vai variar de acordo com essa escolha. Então, algumas pessoas preferem organizar suas teses e dissertações de modo cronológico, em momentos distintos, e aí as seções costumam obedecer às dimensões do objeto estudado. Tem pessoas que não, que preferem dizer assim, olha, não dá para separar isso em momentos distintos, eu quero analisar uma dimensão em cada capítulo, e cada capítulo vai cobrir todo o tempo do recorte temporal feito. Isso quase sempre envolve escolhas, mas em geral envolve o tipo de estruturação melhor para uma determinada argumentação. Enfim, cabe a cada um decidir como isso vai ser feito, mas existe uma estrutura de tese e dissertação que é muleta, que é uma estrutura que eu não gosto, embora tenha feito. Mas, assim, não conseguiu pensar numa estrutura mais criativa, você tem o clássico introdução, capítulo 1, revisão bibliográfica, capítulo 2, contexto histórico, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, apresentação dos resultados, né? Isso é uma estrutura muito comum em dissertações de mestrado, então capítulo 1 de revisão bibliográfica, capítulo 2 de contexto histórico, capítulo 3 de resultados, e menos comum em teses, mas ainda muito presentes. É uma estrutura que eu chamo de muleta porque ela tem muitos problemas. Você concentrar a revisão bibliográfica num capítulo é algo que pode tornar o trabalho um pouco repetitivo, porque você vai ter que ficar voltando na revisão bibliográfica inicial. Mas às vezes é difícil você ficar dialogando o tempo todo com a revisão bibliográfica sem ter escrito algo antes. Você fazer um capítulo de contexto histórico também às vezes deixa os outros capítulos mais repetitivos, um pouco minguados de contexto histórico. Mas se você está perdendo muito tempo com a estrutura, eu recomendo você seguir essa estrutura muleta, pelo menos em parte, na sua tese ou na sua dissertação. Bom, vamos falar um pouco agora, rapidamente, para terminar, não pretendo falar muito mais, mas sobre alguns elementos que levam a travas de escrita e outros que podem ajudar a destravar a escrita de diferentes modos. Eu acho que quase sempre pesquisa acadêmica envolve ler, escrever e pesquisar. Determinados objetos, quando você está trabalhando com documentos, ou com registros textuais, envolve basicamente ler e escrever. Então você não tem um respiro para quando você sai para fazer, sei lá, uma entrevista ao vivo, ou para buscar um determinado documento histórico, ou para fazer uma observação participante. Mas são três atividades que eu acho que se retroalimentam e a gente destrava essas atividades migrando para outras. De novo, pode parecer banal, mas eu acho que funciona. Então, quando a gente está com trava na escrita, em geral, acho que pode ser uma boa ideia ler. Quando a gente está com trava na leitura, em geral, pode ser uma boa ideia pesquisar. Quando a gente está com trava na pesquisa, em geral, pode ser uma boa ideia escrever sobre. E as três coisas, ao contrário, também servem. Então, assim, eu sei que em tempos pandêmicos é mais difícil isso, então a escrita está travada, vou sair para o mundo para pesquisar, é complicado, mas quase sempre você tem que dar respiro a essas atividades que são muito extenuantes. Eu já disse aqui, repito, ler é muito chato, escrever é muito chato, pesquisar é menos, mas também é muito chato, porque o mundo quase sempre resiste às nossas hipóteses iniciais. E essas atividades têm que ser contrabalanceadas entre si, eu acho que elas se ajudam mutuamente. Dicas, eu acho, pelo menos as dicas que eu
acumulei durante o tempo para destravar a escrita, ou dicas, eu coloquei dicas para travas na escrita, mas é dicas para contornar travas na escrita. São dicas da minha experiência particular, mas enfim, talvez sirvam para vocês. Deixa o texto esfriar. Nenhum texto pode ser compreendido, eu acho, enquanto ele está quente, no sentido de que você acabou de escrever, e aí você já vai pegar aquele texto e mandar, ou já vai pegar aquele texto e reler. Então, eu acho que a gente tem que, de algum modo, deixar o texto descansar um pouco, esvaziar a cabeça em relação àquele objeto e voltar a lê-lo ou a reescrevê-lo em determinado momento. Isso é algo banal, mas eu acho que muitas pessoas não fazem isso. Escrevem, mandam ou escrevem, travam a escrita e ficam ali tentando resolver o texto. Acho que às vezes você tem que abandonar os textos por um determinado tempo. Esse tempo varia de algumas horas a alguns anos. Tem textos que ficaram abandonados durante muito tempo. Você não é seu texto. Então, quando alguém critica o seu texto, ela não está criticando necessariamente você. Isso eu acho que é importante, porque o texto é um desempenho, é uma performance. Se a gente cola muito o que a gente é no que a gente escreve, a gente não consegue escrever. Então, calma, você não é seu texto. Recorra a outras pessoas. Se você não tem namorada, namorado, se você não tem amigos gentis, provavelmente você tem um orientador ou uma orientadora que são obrigados a ler os seus textos. Eles podem não ser obrigados a ler 25 versões do mesmo texto, mas em alguma medida, orientadores e orientadoras são obrigados a ler o texto. Se o seu orientador, se a sua orientadora não lê os textos que você escreveu, há todo o direito de que você mude de orientação ou que você exija que ele faça isso. Evidentemente, como orientador, eu quero também fazer uma defesa, não é assim, manda ontem e quer que você leia para amanhã, ou manda 25 versões do seu texto e quer que leia todas, mas tem que haver ali um acordo sobre como essa leitura vai se dar. Agora, tem que ler. Boa parte dos problemas de trava na escrita tem a ver, na minha opinião, com um escopo muito amplo de pesquisa. As pessoas querem escrever pesquisas muito ousadas e aí paralisam. Então, quero provar se Deus existe. Chega na página em branco e não consegue. Só consegue escrever algo que é uma frase divina que diz, e no início fez-se o verbo. Mas o Humberto Eco tem uma dica que eu acho muito valiosa, que é o seguinte: projete temas e perguntas de pesquisa o mais humildes que você puder. Porque se você conseguir fazer mais, todo mundo vai gostar. Se você fizer menos, as pessoas vão reclamar. Então, por isso que Humberto Eco disse que os projetos, naquele livro dele lá, como escrever uma monografia, como escrever uma tese, ele escreve assim: os projetos começam com um tema de pesquisa que é uma nova compreensão sobre o barroco italiano. E a tese entregue quase sempre é uma nova compreensão sobre as obras barrocas de fulano e Beltrano, num determinado período histórico. Ajuda a ter um escopo mais delimitado, mais humilde, ainda que mais banal, porque aí você não tem essa pressão da expectativa recaindo sobre você. Vomite um texto de vez em quando. Se escrever é pensar, eu acho que a gente só resolve determinados problemas de trava na escrita escrevendo. Então, às vezes, você tem que vomitar. E vomitar é escrever o que está na sua cabeça mesmo, ainda que você saiba que está errado, que você não está satisfeito com aquilo, etc. Mas aquilo permite que você registre de algum modo os problemas que não estão sendo resolvidos. Isso tem a ver com o fato de que texto, como a vida, é feito de escolhas. Então, assim, quase sempre que a gente está escrevendo, a gente tem que fazer escolhas o tempo todo, micro escolha e macro escolhas. Então, eu escrevi a primeira frase, o que eu vou escrever na segunda frase? A segunda frase pode ser sobre tudo. Você tem que fazer uma escolha sobre a segunda frase. Escrevi o primeiro parágrafo, o que eu vou escrever no segundo? Escrevi o primeiro capítulo, o que eu vou escrever escrevi o primeiro capítulo, o que eu vou escrever no segundo? E por aí vai. Quando eu digo que texto é sobre escolhas, é que essas escolhas vão ser parciais. Então, boa parte dos problemas de escrita é assim: eu não sei se eu faço tal coisa, ou se eu faço A ou se eu faço B. Você vai ter que escolher. Você pode, inclusive, em projeto ou em outros tipos de texto, dizer assim: escolhi isso, mas estou em dúvida se posso escolher aquilo, mas não dá. A escolha é incontornável, e a escolha tem uma dimensão de arbitrariedade que ela tem que ser feita.
né, a vida é feita de escolhas, então escolhe e vai. Se aquela escolha for ruim, alguém vai dizer e você volta. Se você não tiver ninguém para dizer, segura na mão de Deus e segue rezando. Eu acho importante alternar momentos de solidão e momentos mais coletivos. Então, a escrita tem um problema, porque quase tudo que a gente faz é coletivo, inclusive pensar, a gente pensa coletivamente. Isso não é uma conclusão minha, isso está no pragmatismo americano. O Mead já dizia que quando a gente está pensando, a gente está conversando com alguém, que a gente acredita que é a gente, mas não é propriamente a gente, é um outro generalizado. Então, o próprio pensamento ele tem uma dimensão coletiva. A escrita, ainda que ela seja pensamento, mas a escrita ela tende a ser mais solitária mesmo, pelo menos enquanto atividade prática. É preciso alternar esses momentos de solidão com momentos coletivos. Isso implica participar de congressos, isso implica mandar textos para orientador, isso implica mandar textos para colegas, isso implica ler textos de colegas e por aí vai. Então, se você está com a escrita travada e você está muito solitário, talvez isso seja sinal de que é a hora de fazer um grupo de estudos ou mandar seus textos para outros leitores. Se você está com trava de escrita porque você está com medo que seu texto seja detonado no grupo de discussão de quinta-feira, talvez seja o momento de você se recolher e escrever mais sozinho. Então, alterne entre essas coisas. Tem outro conselho que eu acho que é importante, ainda que também possa soar um pouco polêmico. Eu acho que a gente, pelo menos no primeiro momento, copia o estilo de alguém. Então, eu acho importante copiar formas e estilos de escrita. Quando eu digo formas, eu digo assim, olha, eu li uma tese, achei a tese boa, ela não é sobre o meu tema, ela é sobre outra coisa, mas a organização do argumento é muito boa. Vou copiar. Não tem nenhum problema de copiar isso. Isso não configura autoplágio, nenhuma forma de plágio, quer dizer, não configura plágio de nenhuma natureza. E no processo de escrita, provavelmente você vai mudar aquela forma também. Acho que isso acontece também em relação ao estilo de escrita. A gente tende a imitar alguma pessoa ainda que a gente não sabe, ou então aquela pessoa que a gente está lendo no momento, né? Isso é uma coisa assim, às vezes o aluno está lendo Machado de Assis, aí você pega lá o texto dele, ele está escrevendo, imitando que nem Machado de Assis, tá? Mas bom, busque imitar um estilo de escrita que você seja capaz de imitar. Uh, e, de novo, você vai acabar mudando ele necessariamente. Enfim, é preciso começar com algum parâmetro. Um dos problemas, eu acho, em relação ao estilo de escrita, é que a gente tende a ler muito mais textos clássicos, e aí a gente fica imitando estilos de textos clássicos de modo eclético. Então você lê a pessoa, aí tem aquele parágrafo mais marxista, cheio de veios revolucionários, sangue, etc. Depois vem aquele parágrafo mais durkheimiano, uma coisa super estruturada, isso causa isso, e isso se impõe a isso, etc. E aí o texto fica com uma coisa meio, um estilo meio estranho. Às vezes é melhor você se fidelizar num determinado estilo do que ficar pegando estilos de diferentes autores. E, sobretudo, quando você tenta imitar os clássicos, você está tentando imitar pessoas que escreveram em outro período, em outro suporte, com outros objetivos. Não acho muito recomendado. Ainda sobre imitar, tem um conselho muito óbvio, que deveria ser muito óbvio, mas infelizmente não é, que é o seguinte: leia os textos no gênero do qual você está escrevendo. Então, se você está escrevendo uma tese, leia teses. Pessoas que escrevem tese não leem tese. Isso é um triste fato disseminado, universal, pelo menos na academia com quem eu tive contato. Se você está escrevendo dissertação, leia dissertações. Se você está escrevendo artigo, leia artigos. Ok, eu leio vários artigos, então eu estou preparado para escrever um artigo. Não necessariamente. Se você está escrevendo um artigo para uma revista, leia os artigos daquela revista. Se você está lendo um artigo sobre um determinado tema, leia os artigos sobre aquele tema. Então, a recomendação de um estilo para ser imitado leva a um determinado tipo de leitura também, focada naquele estilo que você quer imitar ou naquele gênero que você tá se dedicando naquele momento. Bom, gente, eu acho que é isso.